Este baralho de cartas é um baralho de cartas muito curioso. Chama-se Terroristas Financeiros. E é um baralho de cartas curioso na medida em que cada carta equivale a um personagem considerado um terrorista financeiro durante o século XX, e quanto maior é o valor da carta, maior terá sido o terrorismo financeiro exercido por esse personagem. Neste baralho temos os últimos presidentes dos Estados Unidos, os últimos primeiros-ministros na Inglaterra, mas também os diretores dos grandes bancos centrais, incluindo o Fed, os diretores do FMI, do World Bank e muitos outros políticos também. Mas o que eu gostaria de vos dizer é que este baralho de cartas é meu, pertence-me. E então, bom, quer dizer que eu não tenho que pagar o que quer que seja a mais por ser o detentor deste baralho de cartas. Bem, mas e então? Perguntaram vocês. A verdade é que alguns objetos do nosso cotidiano não nos pertencem a 100%. E, curiosamente, são dos objetos mais importantes na nossa vida. Por exemplo, o ano passado decidi que precisava de comprar um novo automóvel. E assim o fiz. Na altura paguei inclusivamente um imposto a uma terceira parte que não era necessária para o negócio, mas que compulsivamente está envolvida em qualquer destes tipos de negócios, chamado Estado, é essa a entidade, e portanto eu paguei aquele imposto na altura em que comprei o meu automóvel, mas curiosamente ainda tenho que pagar todos os anos um determinado imposto, dito de circulação. O que é engraçado é que quer o meu automóvel circule, quer o meu automóvel não circule, eu vou ter que pagar esse imposto. Ou seja, chamemos os bois pelos nomes. Na verdade, este imposto é um imposto aplicado a um detentor de um automóvel. E esse imposto, já estive a fazer as contas, é mais ou menos um montante de 1% do valor do meu automóvel. O que quer dizer que eu não detenho o meu automóvel em 100%. Eu detenho o meu automóvel em 99%. E o que é paradoxal e até risível e absurdo em tudo isto é que o Estado emitiu um documento no qual é comprovado que eu possuo este automóvel. Mas, na verdade, aquilo que este documento de facto atesta, e o caro ouvinte aí desse lado, se tem um automóvel, está nas mesmas circunstâncias, o que este documento atesta é que o Estado é possuidor de uma parte do seu automóvel. Porque de outra maneira não se compreende, afinal de contas eu tenho um título de propriedade de uma coisa sobre a qual não tenho o usufruto de 100%. Bem, mas as coisas não param aqui. A verdade é que há mais coisas que nós não possuímos. Por exemplo, a nossa casa. Provavelmente o caro cidadão ou cidadã tem uma casa, está no processo de comprar uma casa ou pensa adquirir uma casa. A verdade é que, a partir de um certo período de tempo, nós temos que pagar um imposto sobre a nossa casa. Imposto esse que, se a casa foi comprada há mais tempo, é mais baixo, se a casa foi comprada mais recentemente, é mais elevado. E não vou abordar aqui justiça ou injustiça deste facto. Mas vamos pegar tão somente na situação de que, sobre uma percentagem do valor de aquisição da nossa casa, nós temos que pagar um valor ao Estado. Esse valor poderá traduzir-se em alguns euros por dia, alguns cêntimos. Agora reparemos no seguinte. Vamos supor que um cidadão tem que pagar, por exemplo, a quantia de 1000 € por ano ao Estado, por uma determinada casa que comprou. Ao fim de 10 anos, ele terá pago 10.000 € ao Estado. Isto se não tivermos em conta o valor da inflação. Ao fim de 20 anos, a pessoa terá pago um valor de 20.000 €, se não tivermos sequer adicionado o valor da inflação. Se nós fizermos corresponder esse valor ao valor do preço da casa que esse comprador deu no início
para a aquisição dessa sua casa, provavelmente o valor que ele no fim da sua vida pagou ao Estado foi um valor que esteve seguramente muito próximo de metade do valor da sua casa, de um terço, de um quarto, não importa. Quem souber fazer as contas que as faça. Mas a verdade é que tudo se resume ao facto de que nós não somos 100% possuidores da nossa casa. Todos os dias nós temos que pagar um determinado montante ao Estado. E os documentos legais que existem, que comprovam que nós somos os donos da nossa casa, na verdade são documentos que atestam que o Estado é, em parte, possuidor da nossa casa. Mas as coisas não param aqui. Porque há outras coisas das quais nós não somos possuidores a 100%. E estou-me a referir agora concretamente ao trabalho. Houve épocas na história em que determinados cidadãos não eram donos do seu trabalho, nomeadamente os servos da gleba e os escravos. Peguemos, por exemplo, no caso dos servos da gleba na Idade Média. Os servos da gleba não eram donos dos terrenos que aravam e tinham que pagar ao seu senhor feudal em géneros, quantias com certeza que não lhes permitiam mais do que sobreviver. Contudo, a relação dos servos da gleba com os senhores feudais, apesar de tudo, ainda era uma relação de alguma clareza e de alguma transparência, porque o senhor feudal, no fundo, protegia os servos da gleba. E eles tinham interesse nisso, porque sabiam que os servos da gleba eram, no fundo, a sua galinha dos ovos de ouro. Hoje em dia, o que é que o Estado, na verdade, nos protege a nós? O Estado não nos protege de criminosos. E, inclusivamente, entrega-nos às mãos de outros criminosos. Desde logo as companhias farmacêuticas, dos lobbies e das indústrias mais poderosas do planeta. Não estarei a exagerar dizendo que 80% dos medicamentos têm mais malefícios que benefícios. No entanto, estamos entregues a estes indivíduos. Estamos entregues, por exemplo, às indústrias agroalimentares, que colocam nos nossos alimentos produtos de variada toxicidade. Por exemplo, está-me a lembrar que em Portugal o aspartame é legalizado, uma das substâncias mais tóxicas que existe na nossa cadeia alimentar. E, no entanto, a stevia, que é um adoçante natural, com diversos benefícios para a saúde, permanece ilegalizada no nosso país. Os nossos governos entregam-nos também à especulação dos banqueiros e a esse propósito remetia-vos para o vídeo que fiz, o Império Financeiro, para que possam ver com maior detalhe o quão nós somos explorados pelo sistema monetário vigente. Mas adiante. No tempo da escravatura, no século XIX, nos Estados Unidos, passou-se um fenómeno muito curioso e é o Dr. Paul Craig Roberts que o explica numa entrevista a Alex Jones. Este grande economista esclarece-nos do seguinte. Na altura, começaram a surgir escravos que tinham determinadas habilidades. Aprenderam carpinteiros, padreiros, ferradores, canalizadores, o que quer que seja. E, portanto, eram escravos muito mais úteis se exercessem as suas profissões do que estarem, pura e simplesmente, a apanhar algodão na plantação. Então, o que acontecia? O seu senhor emprestava-os a outros senhores, os quais pagavam um determinado aluguer ao escravo. Ora, para o escravo era uma subida social, mas ele tinha que pagar ao seu dono o montante de 50% do salário que ganhava. Ora, caros cidadãos, feitas as contas do que nós descontamos todos os meses para o Estado, incluindo para a Segurança Social, essa pirâmide de que já falaremos em seguida, mais aquilo que pagamos de IRS ao fim do ano, eu não sou contabilista, mas se não está próximo dos 50%, deve estar a rondar. Agora deixem-me dizer-vos o seguinte. Se nós a isto adicionarmos o que compulsivamente temos que pagar ao Estado em impostos, em cada bem e em cada transação que fazemos nas nossas vidas diárias, muitas delas necessárias para a nossa sobrevivência,
e muitas delas também ligadas à nossa formação como cidadãos e das quais temos que pagar impostos ao Estado. Acho que ultrapassa em bastante os 50%. É isto liberdade?